Olá, queridos, bom tê-los aí desse outro lado da tela aqui no nosso canal no YouTube, canal de cursos até inclusive, e é bom tê-los aí, reiterando. E vamos tratar neste momento, em alguns minutos, alguns vídeos até inclusive, sobre a matéria de Teologia Sistemática nível avançado. E anote o que você achar interessante. E anote também o que você vai usar no dia a dia enquanto pregador, enquanto ensinador. Eu penso ser de suma importância para o seu aprendizado como um todo. E aprendizado nunca é muito, né? Sempre temos alguma coisa para se aprender. Inclusive aprendemos até com os erros das pessoas. E no campo das escrituras, a gente deve evitar isso, evidentemente. E quando se fala em teologia sistemática, é nada mais nada menos você ter uma visão sistematizada das Escrituras, sistematizada da Palavra de Deus. Então, portanto, a disciplina ou a matéria de teologia sistemática, ela visa estudar as principais doutrinas da Palavra de Deus. A teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas. Ou seja, você lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia de forma sistemática, você está organizando, por assim dizer, não que esteja desorganizada as doutrinas bíblicas, mas você está organizando o sentido de estudar as doutrinas bíblicas. Então, a Bíblia não pode ser estudada de maneira desorganizada. A Bíblia não pode ser estudada de maneira que se torne, digamos assim, conforme disse uma pessoa, uma espécie de briga de galo, vai pulando para o lado que deve, você vai pulando, você vai pegando isso, pegando aquilo. Não. A Bíblia tem que ser lida, a Bíblia tem que ser estudada de forma sistemática, ou seja, o estudo tem que ser sistematizado. Vou te dar um exemplo. Você quer estudar sobre o amor, a palavra amor nas Escrituras. Você vai estudar nas Escrituras de maneira sistematizada todos os pontos, todas as passagens das Escrituras que falam de amor. Então, isso é estudar amor de forma sistematizada. E quando estudo a Bíblia e as suas doutrinas, evidentemente, você não pode ter um estudo desorganizado das doutrinas bíblicas, porque senão a sua aplicação vai ser desorganizada. O seu aprendizado vai ser desorganizado. Então, tem que ser um aprendizado, tem que ser uma aplicação, tem que ser uma leitura, tem que ser um estudo sistematizado. Essa é a ideia de teologia sistemática, sistematizar as doutrinas bíblicas. Então, tendo como base a Bíblia, os resultados da teologia e da teologia histórica, ela sistematiza as diversas informações obtidas, de forma que sejam compreensíveis e úteis no processo de edificação e aperfeiçoamento de pessoas nas diversas comunidades de fé. Então, a teologia sistemática, portanto, ela tem um aspecto organizador. Teologia sistemática, ela vai organizar. Ou seja, é a tarefa de sintetizar de maneira organizada corpos doutrinários. Corpos doutrinários. O que são corpos doutrinários? Vou te dar um exemplo. Você vai estudar sobre anjos. Você precisa montar uma sistematização, uma sintetização e uma organização para estudar anjos. Então você precisa ter um corpo doutrinário onde você vai organizar essa sistematização da doutrina sobre anjos, por exemplo. O que é um corpo doutrinário? É como se você pegasse tudo aquilo no Antigo Testamento que falasse sobre anjos, pegasse tudo aquilo no Novo Testamento que falasse sobre anjos e fizesse a junção e estudasse essas duas informações do Antigo e do Novo sobre anjos de maneira sistematizada ou de maneira organizada. Esse é o caso de sistematizar uma doutrina bíblica específica. Você precisa primeiramente, como eu falei para vocês, ter o corpo doutrinário. Você não pode pegar, por exemplo, fulano de tal acha isso, ciclano de tal acha aquilo. Aquela igreja prega dessa maneira, aquela outra igreja prega dessa outra maneira. Guarde o que eu vou dizer para você aqui quando você estuda teologia sistemática. Você não pode, você não deve pegar uma ideia de outrem se por acaso tem outra pessoa que está em desacordo com essa ideia.
Então, o que eu faço então? Eu prefiro essa pessoa ensinando do que aquela ensinando. Faço o seguinte: quem deve ter a última palavra é a Bíblia, é as Escrituras. Então, não é o que o Celso aqui pensa, não é o que você pensa, é o que está escrito. E a gente monta um corpo doutrinário, a gente sistematiza as doutrinas bíblicas, gente, por aquilo que está escrito. Não é por aquilo que eu acho, que eu penso. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Não. Doutrina sistemática, teologia sistemática, ela não está baseada em achismos, ela não está baseada em revelações, não está baseada em pensamentos. Eu penso assim, eu penso daquela maneira, eu quero que seja assim, eu quero que seja... Não é dessa maneira que deve-se funcionar a montagem de um corpo doutrinário. Tem que ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Lembrando um fato aqui importante, acho que eu já citei em alguns outros vídeos com vocês, a maior regra da hermenêutica é a seguinte: a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não pode se confundir ela mesma, a Bíblia não pode se antagonizar, a Bíblia não pode se contradizer. É por isso que ela precisa ser estudada de maneira sistemática. Então, assim, esta disciplina, no caso, teologia sistemática, ela se propõe a estudar os principais temas da fé cristã. E quais são os principais temas da fé cristã? A doutrina da palavra de Deus, por exemplo. A doutrina de Deus, doutrina da palavra de Deus, bibliologia. Doutrina de Deus, teologia. A doutrina de Cristo, cristologia. Doutrina dos anjos, angelologia. A doutrina do homem, antropologia. A doutrina da salvação, soteriologia. A doutrina do Espírito Santo, paracletologia ou pneumatologia. E, por fim, a doutrina da igreja, que é eclesiologia. Então, essas doutrinas, essas logias que eu coloquei para vocês são os principais temas da fé cristã. A fé cristã, quando pensar em cristianismo eu digo aqui no sentido nobre da palavra, no sentido, digamos, ortodoxo da palavra. Quando se pensar em cristianismo, você já deve automaticamente pensar nessas doutrinas que compõem a fé do cristão, digamos, a fé do cristianismo. Estas são as doutrinas basilares. E todas elas devem ser, evidentemente, que é o caso aqui, devem ser estudadas sistematicamente. Deve-se montar o que? Corpos doutrinários dessas doutrinas cristãs para que possamos dissecá-las e entendê-las, evidentemente. Então, pensando um pouquinho mais na nossa matéria, rapidamente, doutrina de Deus e das Escrituras, tá? Bom, observe um fato aqui que eu preciso deixar frisado. Deus é o ponto de partida da teologia. Deus é o ponto de partida da teologia. Teologia, a palavra teologia é o estudo sobre Deus. Deus, né? Deus, logia, estudo. Agora tem um detalhe que a gente deve ter como pressuposto. O que nós estudamos acerca de Deus é exatamente aquilo que Deus quis se revelar acerca da sua pessoa. Tudo que você sabe de Deus é o que Deus quis que você soubesse. Tudo que você estudou sobre Deus ou vai estudar sobre Deus é a forma com que Deus quis se revelar para nós. E com isso, me permita dizer para vocês, não existe um doutor em Deus. Não existe, eu sou o cara ali, tem doutorado em Deus, ele tem especialização em Deus, ele tem PhD em Deus, ou seja, tudo que é acerca da pessoa de Deus ele entende, ele sabe. Não existe essa pessoa que vai saber tudo acerca de Deus. A própria Bíblia chega a dizer, ninguém penetrou a mente do Senhor. Mas a Bíblia chega a dizer o seguinte, que o Espírito Santo ele penetra as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. Então, para conhecer o próprio Deus, o que Deus é o próprio Deus. Então, não é você, não sou eu. Agora, então já que Deus é tudo isso, já que Deus é inatingível, já que Deus é um oceano, digamos, e a nossa canequinha é bem pequenininha, a gente pega de pouco a pouco, é melhor pegar de pouco a pouco do que não pegou nada, né? Mas é verdade, Deus é tudo isso.
Então eu vou parar, não vou mais estudar sobre Deus, não vou fazer mais teologia, porque já falaram aí que quem faz teologia fica louco, que teologia não é coisa de homem espiritual, quem estuda teologia fica carnal. Besteira, isso é papo de gente preguiçosa, isso é papo de gente que não gosta de estudar a Bíblia, isso é papo de gente que não quer perder tempo, não quer investir do seu tempo para aprender mais das Escrituras, que falam sobre Deus. Jesus falou, as Escrituras, examine elas porque elas testificam de mim, elas falam de mim. Jesus falou isso, deixou claro essa questão. Agora, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que para nós foi escrito, revelando a pessoa de Deus, é o mínimo. Então Deus é mais do que você pensa, Deus é mais do que você imagina. A gente vai estudar teologia? Sim, estamos estudando teologia. O ponto de partida da teologia sistemática é a pessoa de Deus? Sim, claro, concordo. Mas mediante aquilo que Deus quis revelar. Ora, o que Deus não quer revelar acerca dele, gente, ele não vai revelar. E tem um detalhe interessante. Quando Deus fala conosco, quando Deus falou com a humanidade, melhor dizendo, o verbo se fez carne, ok? João capítulo 1, o evangelho. O verbo se fez carne por quê? É Deus se rebaixando para que ele pudesse permitir que a humanidade falasse com ele, para que ele pudesse, que a humanidade tivesse acesso a ele. Então esse é o ponto, esse é o caso. Tudo que sabemos de Deus é o que Deus quis nos contar, é o que Deus quis revelar. Agora, isso não é razão, isso não é motivo para que você pare de estudar teologia, a doutrina acerca de Deus, pelo fato de Deus não contar tudo. Gente, a melhor parte, ela te aguarda nos céus. A melhor parte nós teremos na eternidade. Então não precisa, eu vou quebrar minha cabeça aqui, ou não vou quebrar, não vou querer mais estudar sobre isso, porque Deus não vai me contar tudo. Evidentemente que não. Inclusive, vamos ser bem sinceros, seria até muita pretensão nossa, seres tão finitos, uma mente tão deturpada, manchada, maculada pelo pecado, querer conhecer plenamente quem é Deus. Isso é impossível a todo ser humano que tem aqui na Terra, tá certo? Então Deus é o ponto de partida da teologia. Estudar Deus pode parecer uma incógnita, como eu já falei, ou como muitos atestam, uma presunção, é verdade. Em nosso caso, temos a plena convicção de que Deus pode ser estudado na medida que ele se revelou. Aquilo que eu estou atestando, estou batendo e frisando aqui. Tá? Por esse motivo, estudamos em conjunto, tanto a doutrina de Deus como a doutrina das Escrituras. Por que a gente estuda em conjunto? Porque o que nós temos acerca de Deus não é aquele momento que você passou em oração. O que nós temos acerca de Deus não é aquilo que o teu pai te contou, a tua mãe te contou, eu recebi de herança aqui dos meus avós, dos meus antepassados. Não. O que a gente sabe acerca de Deus é aquilo que está na Bíblia. Então, por isso que estudar teologia, doutrina de Deus, você tem que casar ela com a bibliologia. Você não pode inventar moda, inventar nada. Deus é isso. A Bíblia diz isso. Deus faz aquilo, a Bíblia diz que Deus faz aquilo. É por isso que, se você quiser entender Deus, você estude Deus, aquilo que ele quis revelar, claro, né? Não é presunção nossa. Estude Deus mediante aquilo que está escrito, mediante aquilo que está na palavra. E se não tiver na palavra, meu amigo, é perda de tempo. Vai ler outra coisa, vai se debruçar sobre outra literatura. Então Deus se entende aquilo que ele deixou, né, mediante aquilo que está escrito. E se não tiver escrito na Bíblia, esqueça. A tua opinião aqui não vale. A minha opinião aqui não vale. O que vale é o que está exarado e documentado na inerrante palavra de Deus. Existem duas categorias primárias da revelação de Deus, a saber, a revelação geral e a revelação especial de Deus. O estudo da importância e significado das Escrituras e bibliologia se insere dentro do que chamamos de revelação especial. Ou seja, de maneira especial, Deus se revelou nas Escrituras, se revelou na palavra. Jesus falou, errais porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, o princípio para que você conheça o que é poder, o que é Deus, o que é Escritura,
é mediante a palavra de Deus. E Jesus, ele indica, ele aponta o pessoal religioso da época dele: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e querem conhecer o poder de Deus ou conhecer a Deus. O que Jesus está dizendo afinal, então, gente? Ele está dizendo o seguinte: se você quiser conhecer Deus, mediante aquilo que ele revelou, você tem que conhecer as Escrituras. Sem Escrituras não tem Deus, e sem Deus não tem Escritura.